Fala galera, tudo bom com você? Aqui quem fala é o professor Daniel, professor aqui no canal Exatos Minutos, professor também da turma de matemática da turma do oitavo ano. Galera, vamos resolver aqui a página, aqui mostra pra gente a página 10 do nosso livro do oitavo ano desse bimestre atual. Então vem comigo nessa aula que nós vamos conversar com você, essa atividade que nós vamos fazer agora de correção após a nossa vinheta, galera. Vamos lá então. Então, galera, ele começa aqui a nossa questão número 7, que vai até a questão 10, dessa página 10, diz o seguinte: considere a seguinte sequência de figuras. Então, você tem na primeira figura você tem uma unidade, na segunda figura você tem 3, na terceira figura você tem 6 e assim vai. Se você observar, nós temos que montar um padrão, só que esse padrão ele tem que sempre relacionar o que, professor? Sempre o número anterior, ou seja, eu tenho que ficar atento na letra A, que ele mostra a condição para a gente. Então ele mostra na figura 1 que eu tenho uma figura, tá certo? Aí depois ele mostra que eu tenho 3 bolinhas na segunda figura. Se você observar, eu tenho 6 bolinhas na quarta figura, na terceira figura, perdão. Na quarta eu já tenho 10. Eu tenho na figura 5, eu tenho 15. Então, se você observar, aqui a contagem ela está acontecendo sempre em relação ao número posterior, tá? Perdão, o número anterior. Então, se eu fazer a seguinte análise matemática dessa sequência recursiva, que ela não segue um padrão, você tem aqui 2 unidades a mais. Aqui você tem, repara, 3 unidades a mais. Aqui acrescenta uma unidade a mais. Então, nesse caso aqui, ele vai para 4. Aqui ele vai para... Ou seja, a anterior sempre somando a sequência para que você possa somar para o número seguinte. Então, aqui você tem 4. Aí depois você tem 15. Claro que se você somar aqui mais 6 em relação ao 15, eu vou ter o número 21. Então, essa é a nossa letra A. Na letra B, ele pede para a gente o seguinte: o que, professor? Ele pede para a gente colocar em formato de diagrama. Então, como ficaria esse diagrama? Ficaria como se nós reproduzíssemos na figura de cima, na letra A. Então, tenho 1, aí vem aqui mais 2, que vem o 3. Aí depois você tem na próxima figura, você tem o mais 3 que vai para o 6. Depois, você tem aqui, ó, o diagrama, você tem aqui o mais 4 que pula para o 10. Depois você tem aqui, de acordo com a figura de cima da questão 7. Aí depois você tem aqui 5 que vai para o 15. Claro que nesse caso ele colocou somente na figura número 5. Então, se você observar, ele é uma sequência recursiva. Se você ver, sempre você fica atento em relação à figura, o número anterior, beleza? Então vamos aqui para a questão número 8, beleza? Bem, galera, olha só, nessa figura aqui, na questão número 8, ele pede o seguinte: ele pede para você tirar ele pede para você analisar essa figura. Depois ele pede o seguinte: ele pede para você pegar, dividir essa figura geométrica em 9 partes iguais. Então, se você observar, eu tenho aqui. Aí eu tenho aqui, né? Como ele mostra para você na figura 2. Depois ele pede para você dividir aqui e aqui, ó. Se você observar a ideia explanada do desenho. O que ele pede? Ele pede o seguinte: que você deve aqui, cadê? Aqui você vai tirar o quadrado central, que é esse aqui, ó. Então, se você retira o quadrado central, você vai ter 8 quadradinhos aqui dentro, ó. Você tem 8 quadradinhos aqui dentro. Aí, dando continuidade, o que ele pede? Vou fazer aqui com uma caneta diferente para você observar o que está acontecendo. Ele pede para você fazer isso agora em cada quadrado desse pequeno, ó. Vou fazer aqui direito para a gente fazer corretamente. Aqui. Depois você vai aqui, né? Repara que eu estou desenhando manualmente, ó. Aí você tira, ok? O quadrado central. Então, se você fazer isso, você vai fazer isso para os 8 quadrados aqui dentro, ó.
você repete o mesmo processo. Aí você tira aqui o centro, né? Aí novamente, repara que cada quadradinho desse vai ficar com 8 quadradinhos dentro. Tira o centro. Ou seja, se você conferir, vai ser 8. Eu quero saber, na primeira figura, quantos quadradinhos eu vou ter. Então, se você observar, o primeiro quadrado, você tem a primeira divisão, será um quadrado. Já na segunda divisão, você vai ter 8. E na terceira figura, professor, quantos quadrados eu vou ter? Eu vou ter 64. Por que 64? Se você conferir aqui, você já tem 8. E se você tira cada cento desse quadradinho que você dividiu, você também vai ter 8. Então, total, você vai ter 64. Só você multiplicar a quantidade que você formou no quadrado maior pela quantidade do quadrado menor, que são 8 também. Se caso você pega o menor, novamente, vou fazer com uma letra diferente para você ver para que possamos observar. Vou pegar somente esse menor aqui, ó. Se eu pegar esse menor, como vocês estão vendo, e dividir, ou seja, numa terceira situação, eu vou ter 512 nesse caso, ó. 512. Ok? Beleza, galera? Ok, galera? Então, essa foi a nossa explicação da nossa letra A. Claro que acabamos de fazer também a letra B. Então, qual é a explicação da nossa letra A? Ou seja, você confere de 1 a 9, como você vimos aqui, como nós fizemos aqui, tá? Você faz de 1 a 9. Desse 9, você tira uma unidade, que é o quadrado central, ou seja, você tem 8 quadradinhos formados. E a cada quadrado menor que você vai fazendo, você vai extraindo também o quadrado central, que você vai ter essa contagem de 8 em 8, ou seja, a multiplicação de 8 por 8, ou seja, sempre em relação à sequência do número anterior. Beleza? Então essa é a condição da nossa questão número 8, beleza? Beleza. Galera, vamos aqui na nossa letra C. Na nossa letra C, ele pede para a gente montar um fluxograma. Claro, né, que o início é importante. Qual é o início, professor? O início, você vai representar ele justamente mostrando que o primeiro número, que será o nosso primeiro quadrado, ele vai ser representado aqui, que seria o início da nossa brincadeira. Ou seja, comecei com o número 1. Ou seja, primeiro número, que foi o nosso primeiro quadrado. E se você reparou que a contagem, ela foi o quê? Ela foi nada mais nada menos do que a condição. Qual é a condição da operação? Você tem que multiplicar isso aqui por 8. Beleza? E escreva sempre o resultado. Então, se você observar aqui o resultado, foi que gerou a nossa letra B. Qualquer número multiplicado por 8 em relação ao número anterior, de acordo com a sequência, você vai escrever o resultado. Ok? Tranquilo? Então, aí volta de novo, né? Para gerar o outro resultado, você pega esse número que gerou o resultado da sequência anterior para formar o próximo número. Aí você tem que multiplicar ele com o número 8 e volta gerando a sequência. Beleza? Tranquilo? Vamos começar aqui logo a questão número 9. Questão número 9, ele pede para a gente seguir o seguinte passo. Passo 1, comece com o número 7. Questão 9, começando aqui com o número 7. Aí, depois ele pede para a gente dar continuidade, que a gente tem que multiplicar por 2. Então, se nós multiplicarmos por 2, isso aqui vai me dar 14. Aí depois, na terceira situação, ele pede para a gente escrever o resultado e retornar ao passo 1. Então, passo 1, qual é o passo 1? Que eu devo começar com o número 7. Aí, novamente, volta de novo, multiplica por 2. Aí, volta novamente para o passo 1. Então, repara que vai ficar oscilando, repetindo essa sequência na questão número 9. Beleza, galera? E vamos fechar aqui a questão número 10, que ele pede para a gente uma aplicabilidade do fluxograma. Então, essa aplicação, ele pede o início, que a gente deve escrever o número 11. Vamos aqui seguir a ordem. Depois ele pede para a gente multiplicar por 10. Após essa multiplicação, ele pede para a gente subtrair por 9. Vamos ver qual é o resultado, para a gente construir uma sequência em cima sempre do número que gerou o resultado, tá bom? Vamos lá. Se você multiplicar aqui, vai me dar 110.
110 tira 9, isso aqui vai me dar 101. Beleza? Aí o que acontece? Aí ele pede para você não voltar para o início. A partir desse resultado, você volta a multiplicar por 10 e segue a sequência novamente para a subtração por 1. Então, primeiro número seria 11, segundo número é o que vem daqui, né? Vamos pegar a mesma sequência. Vamos pegar o 11, multiplicar por 10 e subtrair por 9. Isso aqui vai me dar 1010. Não, perdão. Isso mesmo, vai me dar 1010, subtraído por 9, isso aqui vai me dar o que, professor? Isso aqui vai me dar 1001, de acordo com o fluxograma da questão número 10. Então, as sequências, no caso, iniciais, seria o 101, depois seria o 001. Então, repara, se eu pegar a mesma ideia sempre em relação ao resultado anteriormente, né? Então, pega esse número e multiplicar por 10. A próxima sequência numérica vai ser, ó, esse número e o número, ou seja, de acordo com que você vai seguindo, você vai aumentando a quantidade de zero entre os algarismos da extremidade, que é o número 1. Então, se perguntasse uma explicação em relação a isso, essa era a nossa resposta. O que iria acontecer com a quantidade de zeros? Ou seja, repara que aqui iniciou, não tem nenhum zero, aqui já tem 1, aqui já tem 2, aqui já tem 3, aqui teria um quarto zero, só para a gente mostrar aqui a sequência, ó. Apesar que ele não pede, mas só para você ver que vai aumentando a quantidade de zero de acordo com esse fluxograma na questão 10. Eu vou colocar aqui o reticência, porque isso aqui vai continuando ao infinito. Apesar que ele não pediu a explicação, apenas para você concluir a aplicabilidade da questão número 10, que é o fluxograma, beleza? Então, galera, essa foi a nossa questão aí, da questão 10, tá bom? Parte 2, que é a sequência recursivas. Fique atento na explicação em sala de aula, que nós estaremos aí mostrando para você. Aqui é apenas uma gravação, exercício para reforçar essa atividade para você, tá bom? Então, galera, ó, muito obrigado, fica com Deus e até a próxima, que nós estaremos dando a sequência desse capítulo 6 do nosso livro. Fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.